cochicho e o babado que rola no território, na microárea e nos PAs, entre os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, é que o prefeito, aí a Prefeitura da Serra, vai pagar o IFA, que é o Incentivo Financeiro Adicional, que é uma parcela que vem durante os meses de agosto e uma parcela essa que vem entre os meses de agosto e outubro para os agentes comunitários de saúde e o agente de combate às endemias, que são servidores do município de Serra. Para quem não me conhece, eu sou o Wellington, estou na condição de presidente do SINDACS, que é o Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, e também ocupo a função de agente comunitário de saúde. Estou passando por aqui para esclarecer alguns pontos que precisam ficar um tanto bem esclarecido ou gerar um fator a fim de esclarecer. Primeiro ponto, nós, como instituição sindical, a gente vem desde 2023 e 2023 e especificamente em 2025. Em 2025, a gente oficializou o município, especificamente entre os meses de junho e julho. A gente vai deixar mais ou menos aqui, aparecer em algum lugar aqui ou aqui embaixo, os ofícios, o parecer técnico do município, informando que tinha previsibilidade e disponibilidade de recursos para poder fazer esse repasse. Tudo bem. Esse é um ponto. A gente também precisa esclarecer que esse projeto ele não tem dono, esse projeto não tem padrinho, esse projeto é de interesse público e de interesse da categoria. Esse projeto é um projeto da classe. Até porque a gente precisa esclarecer isso, porque o oportunismo ele é eficiência das provas. E aí a gente precisa também esclarecer que nós, como instituição sindical, apoiamos integralmente a ideia, a iniciativa, a audácia e a postura do prefeito estar encaminhando esse projeto para a Câmara Municipal de Vereadores, para pedir autorização da Câmara para que a Câmara autorize ele a fazer esse repasse aos agentes comunitários e agentes de combate às endemias. E um outro ponto que a gente precisa esclarecer, que existem dúvidas a respeito, alguns questionamentos que não cabe a gente estar entrando no mérito, até porque a gente não participou da discussão da constituição do mérito do projeto. Fornecemos algumas informações de outras cidades, mas infelizmente a gente, como sindicato, a gente não foi convidado para participar da discussão do projeto em si, da dinâmica de constituição do projeto. E um outro ponto, que é o último ponto, deixa claro que nós, como instituição sindical, nós não fomos convidados, ou não sei se outras instituições sindicais foram, mas se foi, era bom que se manifestasse nesse vídeo, ou fizesse um vídeo próprio para poder se manifestar acerca. Nós não participamos da constituição do projeto, ou seja, não tem a gente não tem participação, a gente não recebeu esse projeto de forma e de maneira prévia, para poder tirar nossas dúvidas e, claro, informar a categoria sobre o interesse do município, do prefeito, quem quer que seja. Infelizmente, nós, como instituição sindical, nós não participamos da constituição do projeto, que isso precisa ficar bem claro, para evitar fatores omissos, como aconteceu na iniciativa do município em diminuir o horário, reduzir o horário no período de verão para a categoria e depois gerar uma série de fatores que, inclusive, constrangiam diversos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Então, a gente precisa esclarecer isso. E deixar claro que nós, como instituição sindical e como representante de classe de categoria, apoiamos em 100% a iniciativa do projeto, a dinâmica de encaminhamento do projeto, porém, seria importante e é importante que toda vez que o prefeito e a secretária de saúde encaminhasse algum tipo de matéria ou de conteúdo relacionado à questão dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, que discutisse com as instituições de classe, não excluísse, como a gente está sendo excluído
Mas isso não faz diferença nenhuma. Por quê? Prefeito e secretário, os agentes comunitários, os agentes de combate às endemias, na oportunidade que tiverem com vocês na rua, vai abordar vocês e vão questionar esses pontos. Que fica a gente como instituição sindical, inclusive é uma orientação que a gente dá até a categoria, para que a categoria peça esclarecimento a quem realmente deve esclarecer. Então, assim, até para evitar o dito pelo não dito. Então, essa é a nossa manifestação, essa é a nossa posição relacionada à questão do projeto. A gente apoia a iniciativa, a audácia do prefeito ter encaminhado esse projeto para a Câmara e deixamos claro que é importante que a categoria, que a classe seja respeitada, ou seja, que toda vez que houver matéria desse cunho que aborde a categoria de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que essa discussão seja levada à classe e com os representantes da classe, não aleatoriamente. Então, fica o recado e nós, como instituição, prefeito, se colocamos à disposição, inclusive a gente, com esse posicionamento, a gente deixa isso bem claro, que nosso objetivo como instituição sindical é defender a classe e defender a categoria, não defender os interesses ou se eu sou parceiro, eu estou dentro, se eu não sou parceiro, eu estou fora. Então, fica o recado. Um abraço a todos e até mais. O bochicho, o babado que rola entre os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias no território e nos PAs é que a Prefeitura da Serra irá pagar para os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, o IFA, que é o Incentivo Financeiro Adicional, que é uma parcela que o governo federal encaminha para todas as prefeituras uma vez durante um ano, que é equivalente a um salário básico, ou seja, 2 salários mínimos. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Nanal, estou na condição de presidente do SINDAX, que é o Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde, e também ocupo a função de agente comunitário de saúde. Vamos lá. A gente precisa esclarecer alguns pontos, que alguns têm esclarecimentos diretos e outros esclarecimentos indiretos que cabe à parte autora a se manifestar. Então, vai ficar através desse vídeo a oportunidade para eles se manifestarem em público. Primeiro ponto. Nós, como instituição sindical, a gente tem alguns diálogos com o município de Serra desde de 2023 e em 2025, entre os meses de junho e julho, nós protocolamos diversos documentos, inclusive recebemos a manifestação de um parecer técnico, que a gente deve colocar mais ou menos aqui, ele deve aparecer aqui em cima, onde o município, a assessoria técnica do município, informa que existe viabilidade, probabilidade e recurso em caixa disponível para poder fazer, caso o município tenha interesse em fazer um projeto e disponibilizar, fazer o pagamento e repasse para os agentes comunitários de saúde, que poderia sim se basear que tinha a fonte de recurso. Pois bem, isso entre junho e julho de 2025. Em dezembro de 2025, o prefeito da Serra, o então atual prefeito, o Everson Meirelles, na inauguração do antigo CCZ, hoje que é a VAS, a Vigilância Ambiental e Saúde, questionado por diversos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, informou para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, na ocasião e na oportunidade, que iria, no ano de 2026, fazer o repasse do IFA para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Inclusive, a gente vai deixar essas informações aqui, para que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que queiram esclarecimento, inclusive o número de protocolo, inclusive o parecer técnico, estão tudo aqui em cima aqui. Por que a gente está deixando isso claro? Porque várias pessoas estão querendo se apoderar do objeto, do projeto, como um instrumento de produção política. Ou seja, aproveitando o gancho das eleições para produzir, dizer que foi eu, que padrinho. Então, o mérito, a discussão não é essa. Então, nós, após a manifestação do prefeito, nós tivemos alguns bate-papos, algumas conversas informais
com membros da Secretaria de Saúde. Inclusive, a gente cedeu várias documentações de diversas cidades, onde nós, nós sindicato, com a categoria, em diversos municípios, como, por exemplo, Domingos Martins, Divino São Lourenço e outras cidades, construíram a questão do pagamento do IFA. E aí, nós precisamos esclarecer também que, após o mês de janeiro, o município não manteve mais diálogo, município, quando a gente fala do município, a gente está falando da Secretaria Municipal de Saúde em relação à questão do IFA, ou seja, se construiu o IFA nos bastidores, encaminhou para o executivo, que no caso a Secretaria de Saúde encaminhou para o gabinete e particularmente o prefeito encaminhou direto para a Câmara. Louvável a postura do prefeito em ter assumido a responsabilidade e o compromisso e ter a audácia de ter construído esse projeto. Coisas que outros prefeitos, ao longo da história da Serra, desde 2011, não tiveram a capacidade técnica e o entendimento de valorização da categoria e da classe. Parabéns, prefeito, por isso. Mas isso não tira o desmérito em relação a esse projeto ter passado direto ou sendo encaminhado ou ser discutido com a classe e com a categoria. Então, isso é falta de democracia. Então, a gente deixa claro que nós, como sindicato, como instituição, cobramos o município, cobramos os gestores anteriores desde o ano de 2014, posterior a 2014, onde temos diversos registros, e posteriormente, agora em 2026, o prefeito está tendo a audácia de colocar o projeto, assumir esse compromisso e elaborar um projeto de lei e mandar para a Câmara. Então, assim, primeiro, a gente parabeniza a postura e a conduta do prefeito em estar assumindo essa responsabilidade, esse compromisso. E segundo, a gente deixa claro que qualquer pauta que seja de interesse da classe e da categoria precisa, senhor prefeito, senhora secretária municipal de saúde, passar, ou seja, que a categoria seja informada através dos seus representantes oficiais, não extraoficiais, porque tem vários aí na cidade aí tentando tirar proveito pelo teor político da coisa. Então, assim, prefeito e secretário, existem algumas dúvidas relacionadas à questão do projeto que nós, como instituição sindical, não temos a capacidade de assumir a responsabilidade para responder. Então, caso futuramente tenha algum projeto de interesse público da categoria e que não passe, é bom que vocês tenham ciência que a categoria, a classe irá cobrar vocês em determinados momentos na rua, no período eleitoral e vice-versa, sobre a questão das pautas da classe e da categoria. Então, desde já, agradecemos primeiro ao prefeito em relação ao encaminhamento da dinâmica, mas deixamos claro que senhor prefeito, senhora secretária, as pautas dos agentes comunitários de saúde têm que ser discutidas com os agentes comunitários de saúde. Precisa ser discutido com os agentes comunitários de saúde, com seus representantes legais. Infelizmente, na Serra, isso não está sendo feito da forma democrática. E, infelizmente, quando isso não é feito, as cobranças vêm. E, assim, a gente não tem limite para poder fazer cobrança. Então, a gente, toda vez que for necessário fazer cobrança, a gente vai vir a público, a gente vai orientar a categoria a cobrar vocês na rua, nas oportunidades que tiverem. Então, desde já, nós agradecemos a iniciativa do prefeito por ter assumido essa responsabilidade e, claro, esperamos que o resultado seja satisfatório e que as tais dúvidas da categoria que nós não vamos apresentar aqui sejam esclarecidas durante ou perante a oportunidade que a classe tiver com você, com o senhor prefeito e com a senhora secretária de saúde. Um abraço a todos.